Bruna Simões França, sou defensora pública e eu vou falar a respeito de execução de alimentos. A execução de alimentos, ela é uma ação ajuizada para cobrar pensão alimentícia em atraso. Então, a pessoa já tem uma sentença judicial em que foi condenada ao pagamento de alimentos e aí o devedor, né, está em atraso e para isso é ajuizada essa ação. Essa ação pode ser cobrada por 3 formas diferentes. Uma pelo artigo 732 do Código de Processo Civil, que é o rito da penhora. A outra pelo artigo 733 do Código de Processo Civil, que é o rito da prisão, a possibilidade do réu ser preso. E, por último, o artigo 475-A do Código de Processo Civil, que é o cumprimento de sentença judicial. A execução de alimentos, os alimentos eles podem ser fixados de 2 formas. A primeira forma é fixação em dinheiro. A cobrança da pensão alimentícia em dinheiro é feita por um processo para tentativa de penhora. Os alimentos, em alguns casos, eles também podem ser fixados em natura. Os alimentos em natura são aqueles alimentos fixados em que o réu é condenado a pagar, por exemplo, mensalidade escolar, plano de saúde, outras coisas que não efetivamente é entrega do dinheiro para o responsável da criança. E aí, essa execução do alimento in natura, ela é feita pelo artigo 461-A do Código de Processo Civil. Por quê? Vai ser estabelecido um valor de multa diária para o descumprimento. Ao contrário da fixação da pensão por valor de dinheiro, que é cobrada o valor em atraso com juros e correção monetária, quando a pensão é fixada em prestação de outra forma que não seja dinheiro, não é possível fazer a execução por esse artigo do 732 e 733 do CPC. Por isso que é usado o artigo 461 e que é estabelecida uma multa diária pelo descumprimento. Ou seja, o réu vai ser condenado a ficar pagando essa multa até que ele comece efetivamente a pagar, né, a mensalidade escolar, o plano de saúde, a entrega de alimentos, enfim, aquilo que for o pagamento in natura. A execução pelo 732 do CPC é a execução pela penhora de bens. Então, o réu deixou de pagar a pensão alimentícia e aí você ajuiza uma ação, esse réu vai ser citado, ou seja, ele vai ser intimado pela justiça para poder se defender e ele vai poder apresentar uma defesa, que é o embargo do devedor, no prazo de 15 dias. Se esse título, que é o título judicial pelo qual você está executando, por alguma razão ele tiver alguma nulidade ou o valor cobrado da execução for diferente do que é devido, também se pode utilizar uma outra forma de defesa, que é a exceção de pré-executividade, tá? O réu sendo citado vai apresentar a defesa, o juiz pode acolher a defesa do réu, razão pela qual o processo vai ser extinto, ou ele pode recusar a defesa do réu. Sendo recusado, a gente vai passar efetivamente para a fase da penhora de bens. O que pode ser penhorado? Qualquer coisa que o réu tenha em seu nome. Então, pode ser penhorado um carro, um apartamento, pode ser penhorado qualquer dinheiro, né, guardado, poupança, etc. É muito comum também a gente fazer o pedido de penhora de fundo de garantia, tá? Esse pedido de penhora de fundo de garantia é o valor que está depositado. Então, o réu trabalha, lá o empregador deposita todo mês lá o fundo de garantia, a gente começa a execução, vai fazer a penhora de bens. O réu não tem nenhum bem em seu nome, o que acontece? A gente pode fazer esse pedido da penhora de bens. Existe um projeto de lei para regulamentar esse pedido de penhora de bens, que é o projeto de lei 799 de 2011, que ainda não foi aprovado, mas a jurisprudência hoje já admite amplamente a possibilidade da penhora do fundo de garantia, tá? É importante salientar que essa penhora do fundo de garantia é diferente de incidir a pensão sobre o fundo de garantia, tá? Então, quando você fixa a pensão de uma pessoa, para uma criança ou, enfim, para um idoso, para quem quer que seja, com base nos rendimentos líquidos, você exclui o fundo de garantia, ou seja, vai ser calculado com base naquilo que a pessoa ganha, no holerite da pessoa, descontados lá os descontos legais, que é o imposto de renda, se a pessoa pagar, né, e o INSS, a Previdência Social. Sobre as outras coisas vai incidir. Ou sobre o FGTS, não incide pensão alimentícia. O que é possível é a penhora deste valor depositado lá na Caixa Econômica Federal para pagamento de pensão em atraso, tá? O Código Civil, ele estabelece que a prescrição para cobrança de pensão alimentícia, ela é de 2 anos.
Porém, esta prescrição, ela não se aplica contra os incapazes ou contra as pessoas sujeitas ao poder familiar. Então, com relação a crianças, por exemplo, não importa se a pessoa quer cobrar a pensão atrasada de 10 anos atrás. Se a criança tem 12 anos, 14 anos, não existe prescrição. Então, a mãe, no caso representando a criança, ou o pai representando a criança, vai poder cobrar todo esse período. O mesmo vale para quem é incapaz. Ou seja, se a pessoa, vamos supor, você paga a pensão para uma pessoa que é interditada, um idoso, né, que está lá senil, enfim, que não tem mais capacidade. Para essa pessoa também não vai correr a prescrição, então não vai ter esse prazo de 2 anos. Agora, quando, no caso de criança, fizer 18 anos, ficou maior, é capaz, aí sim vai começar a correr o prazo de 2 anos. Então, se nesses 2 anos ele não cobrar esse valor todo que ficou para trás, não vai mais poder cobrar, porque vai ser atingido pela prescrição, a perda de direito não vai mais poder cobrar. Os alimentos, eles podem ser fixados judicialmente, que é o mais comum, né? A pessoa entra com a ação de alimentos e o juiz estabelece um valor de pensão, ou as partes fazem um acordo, mas fazem um acordo judicial na justiça, ou a pensão também pode ser fixada por título executivo extrajudicial, ou seja, as partes fazem um acordo, ou entre seus advogados, ou na própria defensoria pública, enfim, e aí estabelecem um valor de pensão alimentícia. A execução do 732, que é muito parecida com a do artigo 75A do CPC, ela serve para pode ser utilizada tanto para título judicial como para os títulos extrajudiciais. Para título judicial, também pode ser utilizado o cumprimento de sentença, que é a previsão do artigo 475A do CPC. O cumprimento de sentença, qual é a vantagem? Ele não vai precisar de uma nova citação do réu. Então, na execução pelo 732, você vai ajuizar a ação, o réu vai ter que ser citado, ou seja, vai ter que ser encontrado pessoalmente pelo oficial de justiça para que comece a correr o prazo de 15 dias. No cumprimento de sentença, o réu basta ele ser intimado, e ele pode ser intimado pelo advogado, né, o advogado que foi constituído na ação de alimentos. Então isso torna o processo mais rápido, né, melhor para o credor, pior para o devedor, mas melhor para o credor, porque o processo vai mais rápido. Tá? Essa é a principal diferença entre a execução de alimentos pelo 732 ou o cumprimento de sentença pelo artigo 475A do CPC. No artigo 475A do CPC, da mesma forma que acontece no artigo 732, você também vai ter o prazo de 15 dias para apresentação de embargos do devedor, né? Ou execução de pré-executividade. Bom, além no embargo de devedor, o que o devedor de alimentos ele pode alegar, né, para se defender? Bom, basicamente ele vai poder alegar uma impossibilidade no pagamento por alguma coisa que seja superior às suas forças. Então, por exemplo, desemprego ou dificuldade financeira, em geral, não são consideradas pelo juiz como justificativa para o não pagamento de pensão alimentícia. O que pode ser considerado? A pessoa sofreu um acidente, ficou impossibilitada de trabalhar e não estava também recebendo auxílio doença, porque se estiver recebendo auxílio doença, ele teria que pagar com esse auxílio doença. Então, aí isso pode ser considerado uma defesa, tá? Basicamente, o devedor só vai poder ou comprovar que a criança estava morando com ele, no caso de alimentos fixados em favor da criança. Então, eu não paguei porque a criança nesse período estava morando comigo. E isso também pode ser considerado uma justificativa, tá? Como regra geral, o devedor, principalmente quando for alimentos com relação a incapazes, a crianças, ele não tem muito como se defender, a não ser que sejam esses casos assim bem específicos de total impossibilidade do pagamento, tá? Uma defesa possível de ser feita é a aplicação do artigo 745A do CPC. Esse artigo 475A do CPC, ele estabelece, na verdade, uma possibilidade de parcelamento de dívidas em geral. Então, a pessoa está sofrendo uma execução, aí não precisa ser de alimentos, qualquer execução que seja, né? Não pagou condomínio, não pagou, enfim, um cheque, ela vai poder apresentar uma proposta de pagamento que seria o pagamento de 30% do valor à vista e o restante em 6 vezes. Esse parcelamento também, analogicamente, a gente pode usar como defesa para o devedor para que ele faça o pagamento daquele valor parcelado. Então, uma possibilidade de defesa seria apresentar essa, na verdade não é uma justificativa porque você vai ter que pagar, mas vai pagar esses 30% e o restante em 6 vezes. Quem tem que aceitar ou não esse parcelamento é o juiz,
Tá? Este parcelamento previsto no Código, ele não depende da vontade da parte. É a única forma de parcelamento prevista no Código, né, na lei, na verdade, em que não precisa da anuência do credor, na anuência de quem você deve. Basta a decisão do juiz, tá? Bom, se o devedor não apresentar embargos, não apresentar defesa, qual é o próximo passo? Vai ser a penhora de bens. A primeira tentativa que é feita é a penhora online. Então, a penhora online é a tentativa de penhora de ativos financeiros, se a pessoa tem algum dinheiro ali depositado em banco. E aí, para o caso de pensão alimentícia, mesmo aqueles bens que são considerados impenhoráveis pela lei, como, por exemplo, poupança de até 40 salários, não vale para a pensão alimentícia. Para a pensão alimentícia, esse valor vai sim poder ser penhorado e ser utilizado para o pagamento da dívida. Não existindo nenhum dinheiro, a gente passa para a próxima tentativa, que é a localização de bens no nome do credor, né? No devedor. Se ele tem algum carro, alguma casa, lembrando que carro que está alienado é muito difícil de você conseguir a penhora, porque a preferência vai ser do banco, né, aquele para qual o carro está alienado, né, ou mesmo vale para imóvel hipotecado, imóvel que você ainda está pagando, né, que fica ali aquela hipoteca para a construtora, ou enfim, para quem vendeu o imóvel, ou para o banco. Então, o bem tem que estar no nome do credor, também, do devedor, o bem não pode estar no nome de terceiro, né? Então, carro no nome da mulher, enfim, do ex-mulher, não sei o que, não vale, tem que ser no nome do devedor. E aí, tendo o bem no nome do devedor, pode ser ou vendido em asta pública ou adjudicado em favor do credor. Então, vamos supor que seja um carro, esse carro pode ser vendido em asta pública, vai ser feita a avaliação do valor do carro, e com base na avaliação ele vai ser colocado em leilão, ou o credor pode optar por adjudicar o bem, ou seja, para pegar o bem para ele. Claro que nesse aspecto, para adjudicação, o bem tem que corresponder ao valor da dívida. Se for menor, vai sobrar um saldo para o devedor ainda pagar. Se for maior, o credor vai ter que devolver a diferença, tá? Sempre vai ser com base no valor da dívida. O valor da pensão alimentícia, na fase de execução, ele sempre vai ser atualizado monetariamente e com juros de 1% ao mês, que é os juros previstos no Código Civil. No caso do artigo 475-A do CPC, também é possível a aplicação da multa de 15% que está prevista pelo não cumprimento da sentença. Bom, a segunda forma de execução de pensão alimentícia é a execução do artigo 733 do CPC. Para esta execução, somente é aceito hoje ainda pela jurisprudência o título judicial, ou seja, aquele título que foi homologado pelo juiz. Se for um acordo entre as partes, embora a Defensoria Pública e alguns doutrinadores entendam que seria possível a execução por esse artigo, que é o artigo que determina a prisão, na grande maioria ainda da jurisprudência entende que somente o título judicial que pode ser executado pelo rito da prisão. Existe em trâmite, né, um estatuto das famílias, que seria uma modificação da parte de direito de família do Código Civil e de processo civil, e nesse estatuto existe também a previsão da possibilidade de execução pela prisão de títulos extrajudiciais. Essa execução do artigo 733, pela súmula 309 do STJ, ela só pode ser realizada com relação aos 3 últimos meses anteriores ao ajuizamento da ação. Então, por exemplo, o devedor está lá 6 meses devendo a pensão alimentícia. Bom, você vai ajuizar a ação, você vai poder cobrar esses 6 meses pelo artigo 733, ou seja, pela possibilidade de prisão? Não, você vai ter que cobrar os últimos 3 pelo esse artigo 733, os outros 3 meses pela execução de penhora de bens, aquela que eu acabei de falar do artigo 732 do CPC. A previsão do artigo 733 prevê que o réu pode ser preso no caso de não pagamento por até 90 dias. Em geral, as prisões são fixadas entre 30 e 60 dias, mas ela pode ser em até 90 dias, né? Essa é a previsão do Código. É claro que essa prisão é uma prisão administrativa, né? Não é uma prisão criminal, então ela não vai gerar para o réu nenhuma antecedente criminal, nada disso, é uma prisão administrativa, mas ela pode ser por até 90 dias e, como regra geral, depois que o réu é preso, ele só vai sair ou se a credora concordar, ou se acabar o prazo da prisão, ou se ele pagar, né?
Quando o réu ele é citado para essa execução do artigo 733, então também tem que ser citado por oficial de justiça, ele vai ter um prazo de 3 dias para apresentar a defesa ou fazer o pagamento, tá? A apresentação de defesa, ela é feita por uma peça que a gente chama de justificativa, né? Então ele vai justificar o atraso, mas também as justificativas como dificuldades financeiras, nascimento de outros filhos ou desemprego, em regra geral, eles não são aceitas pela jurisprudência como justificativa para o não pagamento da pensão alimentícia, tá? O pagamento, para ser considerado quitada a execução e extinta, ele tem que ser feito total das parcelas vencidas, ou seja, aquilo que a pessoa, quando ajuizou a ação, já tinha sido vencido, e aquilo que venceu até a data do pagamento. Então, se quando eu fui citado para fazer o pagamento já se venceram 9 pensões alimentícias, eu tenho que pagar as 9 com juros e com correção monetária para estar cumprido, para ter feito o pagamento e ser extinto o processo. Bom, se eu apresentar a justificativa e ela não for aceita, ou se eu ou se eu deixar de apresentar a justificativa, o que vai acontecer? Muito provavelmente, o juiz vai decretar a prisão na pessoa. Essa prisão vai ser cumprida. Com o cumprimento da prisão, se não houver o pagamento, ou seja, se a pessoa não saiu porque pagou, se ela saiu porque acabou o prazo da prisão, essa execução vai ser convertida para o artigo 732 do CPC, que é aquela execução anterior, e vai continuar, né, o valor da dívida, mas agora a pessoa não vai mais poder ser presa, né, por essa dívida. Ela vai continuar lá, enfim, tendo a possibilidade de ter seus bens penhorados. Inclusive, a gente tem algumas decisões jurisprudenciais que autorizam a inscrição do nome do devedor no SPC e no Serasa, né, para que ele faça o pagamento, para que obrigar o devedor a fazer o pagamento da pensão alimentícia. Como eu falei, essa prisão, ela é uma prisão administrativa, né, que é feita em local separado dos demais, então eles ficam, os presos de pensão alimentícia, eles ficam num local separado dos demais presos. E no novo projeto do Código de Processo Civil, que na verdade agora já foi votado, né, vai entrar em vigor, existe a possibilidade aí do regime semiaberto, tá, do preso, da pessoa durante esse período da prisão administrativa cumprir no semiaberto, que seria passa o dia trabalhando, à noite vai dormir na prisão. Bom, na execução pelo 733, durante algum tempo houve uma discussão se era possível a citação por edital, né? Que é aquela citação ficta, quando o devedor não é localizado, seria citado por edital. Hoje já é pacífico na jurisprudência a possibilidade de citação por edital, né? Uma outra questão relacionada a isso é que muitas vezes no momento da fixação da pensão alimentícia, quando o réu, a pessoa que vai pagar, trabalha, a gente fixa o valor da pensão alimentícia com base nos rendimentos líquidos da pessoa. Então é 30% dos rendimentos líquidos, 1/3, 20%, 25%, dependendo aí da quantidade de filhos, da situação e tal. Esse valor, na verdade, se o réu não pagar e ele ficar desempregado, né, existe uma discussão na jurisprudência se esse título perderia a liquidez, porque veja, 30% de nada é nada. Se a pessoa não está trabalhando registrada, teoricamente ela não teria aí rendimentos líquidos para dar onde fazer a conta. Porém, há um entendimento, que ainda é o entendimento majoritário, né, da jurisprudência, de que sim, há liquidez e que vai ser utilizado o valor do último rendimento do réu. Então, ele trabalhava registrado, recebia lá R$1.000, então 30% de R$1.000 dá R$333. R$333. Aí, ficou desempregado. Bom, e aí? E aí você vai cobrar com base no último valor, né, no último salário que o réu teve. Tá? Esse ainda é o entendimento majoritário, embora tenha quem defenda, e muitos juízes que decidem dessa forma, que se o réu não está empregado, não haveria liquidez no título e, portanto, o credor teria que ajuizar uma nova ação, uma ação revisional de alimentos, para estabelecer um valor que seja diferente, né, do que os rendimentos líquidos. Aí vai ser fixado ou um salário mínimo, ou um valor X que vai ser corrigido pelo IGPM, enfim, vai depender do tipo de ação, tá? Mas, como eu falei, ainda existe uma grande parte da jurisprudência que entende que sim, que o título tem liquidez. É o entendimento da Defensoria Pública. Bom, é possível aí também que as partes façam um acordo durante esse processo, né? Então, entrou com a execução, o réu foi citado, ele faz uma proposta de acordo e o credor aceita esse acordo.
Como regra geral, o processo vai ser suspenso com base no artigo 792 do CPC e ele vai ficar suspenso durante o pagamento do acordo. Então, eu fiz um acordo que eu vou pagar o atrasado lá em 15 parcelas. Durante esses 15 meses, o processo vai ficar suspenso. Passados 15 meses, pagou a dívida, o processo vai ser extinto pelo pagamento. E se descumprir? Bom, se descumprir, aí o acordo é desconsiderado e o processo continua, né, sendo possível, inclusive, o novo decreto de prisão. Então, vamos supor, o juiz prevê lá a prisão de 30 dias. Aí, o réu é preso, faz um acordo, que vai pagar em 15 parcelas. Pagou lá 6 parcelas, parou de pagar, descumpriu o acordo. O que vai acontecer? Vai voltar, vai ficar devendo aquilo que não tinha pago e vai poder cumprir a prisão pelo restante do tempo. Então, se ele ficou preso 15 dias, vai ficar preso por mais 15 dias. Se foi por 60 dias, ficou preso 15, vai cumprir os outros 45. Terminado o prazo do cumprimento da prisão, se realmente não pagou, e aí vai ser convertido para o artigo 732 do CPC, como eu tinha falado. Bom, a competência das ações de execução de alimentos, né, elas são normalmente o domicílio do alimentado, que é o local em que aquela pessoa, quem recebe os alimentos, mora, né? Então, se são pessoas que moram em estados diferentes, por exemplo, em São Paulo e no Ceará, se a criança mora no Ceará, a competência vai ser lá no Ceará, onde a criança mora, tá? Essa é a regra geral, que também é a regra das ações de alimentos. O cálculo da pensão alimentícia, se for feito pela Defensoria Pública, existe a possibilidade de utilização do contador judicial, né? E nos fóruns, é claro que tem contador judicial, que não são todos. Se não houver contador judicial, é claro que é a parte que vai ter que fazer esse cálculo. O cálculo aí por quê? Porque a pensão, quando não é paga, incide, como eu falei, a correção monetária e os juros de 1% ao mês, que é os juros estabelecidos no Código Civil. A reconvenção, em ação de alimentos, a gente pode... Não é possível a reconvenção de ação alimentos. Por quê? Porque não cabe reconvenção em execução. Tá? Reconvenção, ela só cabe em processos de rito ordinário. A execução de alimentos é um processo de rito especial, é um processo de execução, e, portanto, não é possível a reconvenção. Então, não dá para você fazer nenhum pedido na defesa da execução de alimentos. Quais são os pedidos mais comuns, né, que as pessoas tentam fazer? Que é o pedido de revisional ou de exoneração de alimentos. Então, é possível você pedir para abaixar a pensão na sua defesa da execução, porque, enfim, o réu não tem condições de pagar aquele valor? Não, não é possível. Você vai ter que entrar com outro processo de revisional para que seja estabelecido um novo valor. Da mesma forma, nos casos em que o réu é maior de idade, o credor, de repente, ficou maior de idade, cessou a incapacidade, aí é possível você fazer o pedido de exoneração na execução de alimentos? Não, você vai ter que ajuizar um processo para pedir a exoneração de alimentos. É importante também dizer que, no caso de alimentos fixados em favor de filhos, né, de menores de idade, a maioridade, ela não cessa automaticamente o dever do devedor de pagar os alimentos. Ou seja, se o filho ficou maior, ele vai ter que ajuizar uma ação para que seja exonerado do pagamento de pensão alimentícia e não simplesmente parar de pagar, porque aí ele vai correr o risco aí de sofrer execução. Bom, existem duas formas aí de fixação dos alimentos que também vão ter influência na ação de cobrança. Quando existe mais de um credor, então no caso, por exemplo, dos alimentos terem sido fixados em favor de 2 filhos, por exemplo, você pode ter essa fixação intuito família, ou seja, o valor fixado foi para todos os credores. Então, se vamos supor, são 2 filhos, um ficou maior de idade, conseguiu a exoneração, continua se pagando o mesmo valor para o que sobrou, porque ainda é menor de idade, ou os alimentos podem ser fixados em intuito persona, que significa vai ser um valor separado para cada credor. Então, no caso de 2 filhos, vai ser fixado o valor de, por exemplo, um salário mínimo para um filho, um salário mínimo para outro filho. Se um for exonerado, o devedor para de ter obrigação de pagar 2 salários e pode pagar um só. Como regra geral, os termos de alimentos, eles são estabelecidos intuito família, ou seja, um valor único para aquele número de filhos. Então, conforme os filhos forem ficando maiores, continua o mesmo valor para aqueles que são menores. Mas,
no caso de apresentação de defesa pelo executado, é possível a alegação de que não. Se um dos filhos parou de receber ou um dos filhos não está cobrando a pensão, porque, vamos supor, se tem no título de alimentos 2 filhos, só um entrou com a ação para cobrar, você pode, como na defesa do devedor, dizer que não, que só tem que pagar metade daquela dívida porque o outro credor não está cobrando, tá? Então, existem essas duas formas aí de fixação de pensão alimentícia. No caso de perda do poder familiar, então, naqueles casos lá de infância e juventude, em que os pais perdem o poder familiar por conta, enfim, de decisão judicial, que a perda do poder familiar ela só ocorre por decisão judicial, mesmo assim, se for o caso de pagamento de pensão para os filhos, existe a manutenção da obrigação. Então, não tem mais o poder familiar, mas tem a obrigação aí do pagamento de pensão alimentícia. Em favor do devedor, a gente pode dizer que existe a possibilidade também do devedor fazer o pedido de prestação de contas do pagamento de pensão. Então, eu pago a pensão alimentícia para uma pessoa... Em geral, a prestação de contas, ela é quando é feito o pagamento de alimentos para incapaz ou para filhos menores, né? E aí você poderia pedir para o representante, ou seja, aquela pessoa que cuida, né, dos interesses do incapaz, que ele preste contas do pagamento, do que foi feito com o dinheiro do pagamento da pensão. É claro, gente, que essa prestação de contas, ela tem que ter um mínimo de razoabilidade, né? Então, você vai pedir prestação de contas quando você paga um valor de pensão alimentícia que justifique uma prestação de contas. Não dá para você fazer um pedido de prestação de contas de uma pensão de R$200, né? Tem que ser algum valor que justifique que realmente essa pessoa possa estar usando o dinheiro para outra coisa que não para a criação do filho, né? Ou, por exemplo, para a manutenção do incapaz, no caso de pessoas que têm problemas mentais ou de idosos que já estão com senilidade, enfim, pessoas que são consideradas incapazes. Bom, e sobre a execução de alimentos, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a todos, obrigada.